Quando a gente nomeia a nossa emoção, ou seja, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tô insegura com isso, eu tô insegura com aquilo, isso ajuda a regular as nossas emoções diante de situações difíceis, diante de situações desafiadoras, como uma entrevista de emprego, como uma prova em um lugar onde a gente quer muito, ou até mesmo uma reunião importante. Então, como que isso acontece? Nomear as emoções tira o cérebro do estado de ameaça e reduz aquela conversa, aquela ruminação interna, aquela conversa, aquele diálogo interno que a gente tem conosco mesmo. A gente acaba mudando o que a gente percebe, como a gente percebe, nomeando sentimentos. Então, esse movimento reformula e transforma o medo em sinal de crescimento. A respiração consciente estabiliza o sistema nervoso. Então, junto com essa nomeação das emoções, mais a respiração faz com que o sistema nervoso perceba esse movimento e estabilize para a homeostase, o normal. E também o que está por trás disso? Quando a gente pensa nessa notícia, o que a gente está vendo? Essa ciência por trás da nomeação das emoções. Então, quando você vai e fala, eu tô animado para fazer isso, para participar dessa competição, ou eu tô inseguro para participar dessa competição, eu tô me sentindo fraco, eu tô me sentindo vulnerável diante dessas pessoas nessa reunião. Quando você nomeia, o cérebro entende o que você está sentindo. É como se já existe um distanciamento entre o que você diz e o que você está sentindo. Ele já começa a traduzir isso e diminui a sensação. Então já não é mais aquele medo persistente de algo terrível. É algo que ele consegue dar conta. Então, tudo isso é explicado pela teoria do nível de construção. Essa teoria do nível de construção é uma teoria que fala sobre, basicamente, o resumo curto. Quanto mais distante de algo, no tempo e no espaço, nas relações sociais, ou na probabilidade, no abstrato, por exemplo, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, pular de paraquedas ou fazer essa apresentação. Então, o nosso pensamento, ele rumina muito, ele fica naquilo dando voltas. E quando você traz isso para o concreto, você fala, você traz as emoções e classifica e nomeia as suas emoções, já é algo que pode ser, de alguma certa maneira, visualizado, palpável. Então, o cérebro já entende, eu já passei por isso antes, eu já senti isso antes e eu consigo decodificar. Eu consigo traduzir em palavras o que eu estou sentindo e isso já passei, então eu consigo entender o que é e diminuo a emoção sentida diante daquilo. Então, a gente traz para o concreto, já deixa um espaço entre aquilo que é imaginado, aquilo que é difícil e traz para o concreto. E antes de momentos importantes, é fundamental a gente parar e conversar com alguém sobre o que a gente está sentindo. Então, eu estou sentindo ansiedade de começar um vídeo, de gravar, eu estou sentindo insegurança, eu estou sentindo frustração, eu estou sentindo... Isso tudo traduz para o nosso cérebro o que realmente está acontecendo e já sai do âmbito do desconhecido. É como se a gente entrasse dentro de um quarto escuro com uma lanterna. Você já sabe exatamente, mais ou menos, exatamente não, mas você já sabe o que está acontecendo ou como que é aquele quarto diante da luz que a lanterna está fazendo. Diferente de entrar num quarto escuro sem nenhuma lanterna. Então, você não sabe o que te espera, você não sabe o que tem lá dentro, você não sabe onde termina a parede, você não sabe onde, enfim, a dimensão do quarto. Enquanto que você entra com a lanterna, você já tem uma dimensão, você já sabe onde é que termina a parede, você já se localiza. E isso, quando a gente está falando de um medo, diante de algo que vai acontecer, ou algo que a gente não sabe o que pode acontecer, uma reação muito forte, né? Por exemplo, falar em público, eu tenho medo de tremer, eu tenho medo de suar, eu tenho medo disso, aquilo. O cérebro vai cada vez mais trazendo mais ruminações e aquilo fica gigante. Agora, quando você nomeia e você traz
as informações do jeito tal qual elas estão acontecendo aí, a sensação que você traz junto com essa nomeação é de, conhecimento. É de, eu sei, eu já pisei nesse terreno e sei que daqui não passa, sabe? Então, as emoções, nesse artigo que a gente pode ver, é que quando a gente nomeia a emoção, a gente reformula ela e a gente consegue, de uma certa forma, tranquilizar e elaborar, digerir essa emoção. Então, permite essa nomeação que possamos regulá-las em vez de ser dominadas ou dominados por elas. O movimento é ao contrário, não são elas que dominam você, e sim você que está nomeando. Você começa então a lidar com o que é palpável, com o que é sabido e não algo que é extremamente desconhecido. Isso traz informação, uma mensagem para o cérebro de que, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já passei alguma vez na minha vida, e diminui a ativação do sistema nervoso simpático. Então, nomear as emoções é um ato neurocientificamente eficaz. Ao verbalizar o que sentimos, por exemplo, me sinto ansioso, me sinto insegura, o cérebro reduz a ativação da amígdala, o sistema que significa o sistema de alarme emocional, aumenta a atividade do córtex pré-frontal, que é responsável por decisão e clareza mental, e isso transforma um estado de ameaça em um estado de regulação. O método de nomear, reformular e respirar, essa tríade, nomear, reformular e respirar, reúne consciência emocional, mudança de perspectiva, aquilo eu consigo ver com mais clareza, eu consigo ver com um certo distanciamento, eu consigo respirar diante disso, regular a minha respiração. Isso muda de perspectiva e autorregula fisiologicamente o nosso sistema nervoso, permitindo que a mente recupere estabilidade rapidamente. Além disso, também nesse artigo a gente consegue entender sobre o diálogo interno distanciado, que é isso também. Aquela voz interna, aquela ruminação distanciada diminui. Então, por exemplo, falar consigo mesmo na terceira pessoa, por exemplo. Pri, calma. Pri, você consegue. Pri, vai lá. É só fazer. É só bater pro gol. Chuta pro gol. A gente vê isso muito em jogador de futebol. O Cristiano Ronaldo outro dia fez isso num jogo. Eu não vou saber que jogo que era, mas eu já vi ele fazendo. Ele falar consigo mesmo. Você já fez isso. Você pode. É só chutar pro gol. Você vai conseguir. Você já fez isso milhões de vezes. Você vai conseguir. Então, em terceira pessoa, falando consigo mesmo, cria a distância psicológica, diminuindo a intensidade emocional e aumentando a capacidade de raciocinar. E essa técnica, fundamentalmente na teoria do nível de construção, facilita decisões mais equilibradas, reduz o impacto da ruminação e fortalece a resiliência emocional. Então essa pesquisa eu achei muito bacana, porque às vezes quando a gente está próximo de um grande momento, a primeira coisa que a gente faz é se calar. Pelo contrário, talvez o contrário, encontrar uma pessoa e conversar com essa pessoa, falar o que você está sentindo, nomear, pôr em palavras, que você acaba ganhando muito com isso no seu desempenho no desafio e pós-desafio. Muito bem, muito obrigada pela participação, até a próxima e um beijo.